Vamos a mais uma aula, hoje falando sobre geometria espacial com o assunto de esfera. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar é que quando eu tenho um ponto C no espaço e um número real R, observe que todos esses pontos que estão a essa mesma distância de C no espaço, elas determinam um círculo. No entanto, esse círculo, quando eu olho de forma tridimensional, ele tanto faz eu estar para frente, atrás, em cima, embaixo, seja em qualquer direção que eu tome, se eu tenho a mesma distância r, isso me dá uma coisa chamada esfera. E chamamos de esfera o sólido formado por todos os pontos P do espaço que estão a uma distância de C menor ou igual a r. Ou seja, se estiver a distância r ou inferior, isso corresponde à esfera. No próximo passo, é que a superfície esférica nada mais é do que a casca da esfera, ou seja, é o conjunto de pontos P do espaço que estão a uma distância de C igual a R. Isso nós chamamos de superfície esférica. Bom, outra coisa é a esfera de revolução. Muitas vezes você tem um pequeno semicírculo e você começa a girar esse semicírculo. Você vai determinar uma esfera. Ela é chamada esfera de revolução, porque ele vai girando em torno de um certo eixo. Então, a esfera é considerada um sólido de revolução, pois pode ser obtida pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que passa por seu diâmetro. Bom, secção plana de uma esfera. Toda secção plana de uma esfera, ou interseção de uma esfera com um plano, é um ponto ou um círculo. Se o plano de interseção contiver o centro de massa, então a secção obtida será chamada círculo máximo. Ora, você está observando aqui que quando eu passo, vamos dizer, quando eu corto a esfera, dependendo do ponto onde ela está sendo cortada, você vai determinar um círculo. Nesse caso, o círculo máximo é quando passa pelo centro. Mas se eu tenho um certo outro ponto qualquer, como esse do plano beta, ele tem um círculo. Mas se apenas tocar a esfera, determina apenas um ponto. Então, toda vez que você passa uma secção plana com respeito a uma esfera, ou você determina um círculo, ou você determina um ponto. Dando continuidade, vamos aos exemplos. Considerando que as esferas S1 e S2 de raios 3 e 4, respectivamente, são tangentes externamente, determinar a distância entre seus centros. Bom, se você olha aqui as duas esferas, quando se tocam tangentes, de forma tangentes entre si, você há de observar que elas determinam aqui um plano, esse plano de interseção que é tangente às duas esferas, elas determinam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Neste caso, quando eu olho para os dois raios, eles têm uma continuidade, e essa continuidade me dá aqui a distância entre seus centros, o centro 1 e o centro 2, vai ser a soma de R1 mais R2. Portanto, a distância entre seus centros é R1 mais R2, cujo resultado é 7. Então, elas tocam, são tangentes externamente, tem somente um ponto em comum, o segmento que une seus centros tem medida R1 mais R2, cuja soma dá 7. Ou seja, a distância entre seus centros é 7 centímetros. Outro exemplo, calcular a medida R1 do raio de uma secção plana de uma esfera, sabendo que o raio da esfera mede 13 e a distância dessa secção, o centro da esfera, é 5 centímetros. Vejamos a figura. Bom, se eu pego essa figura, observe que aqui eu tenho um centro, eu tenho a secção cortando, desculpa, eu tenho uma secção cortando a minha esfera. Você vai observar que essa secção, ao cortar, gera um círculo, e esse círculo tem um centro O. Bom, a distância entre C e O é 5 centímetros. Já a distância de C até um ponto do círculo, ela é igual a 13 centímetros. E a distância entre O e P, no caso que é o raio do círculo, ela é igual a um certo R1. Observe que essa figura determina um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Portanto,
Para descobrir R1, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, onde eu tenho a hipotenusa, eu tenho um dos lados e eu preciso encontrar o outro, ou seja, eu preciso encontrar o outro cateto. Portanto, vamos destacar a figura em laranja. Você vai observar que a mesma que estava aqui. Você tem aqui o triângulo retângulo de hipotenusa 13, cateto 5 e R1. Substituindo aqui no Teorema de Pitágoras, você vai perceber que a hipotenusa ao quadrado 13 é igual a 5 ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais R1 ao quadrado, que é o segundo cateto. Como eu quero descobrir o R1, vou passar o 5 ao quadrado para o primeiro membro, ficando 169 menos 25, cujo resultado é 144. E o número que é elevado ao quadrado, que dá 144, é 12. Portanto, o raio do círculo é igual a 12, ou o raio da secção plana da esfera é 12 centímetros. Vamos para o próximo. Calcular o volume do cilindro inscrito na semisfera abaixo. Você vai observar que você tem um cilindro, ele está inscrito, se ele está inscrito, essa região, ou seja, a base superior, vai estar tocando esse semicírculo. Portanto, você tem aqui alguns pontos a serem destacados. O primeiro ponto, esse pontinho que está aqui na base inferior, que representa o centro do cilindro e representa também o centro da semisfera. E a distância desse ponto até um ponto, nesse caso, posso até tocar aqui onde toca a base superior com a parte da esfera, você pode concluir que é o raio da esfera ou da semisfera, neste caso igual a 4 centímetros. A distância, a altura, no caso do cilindro é igual a 2, mas essa altura também representa a distância entre os centros da base superior e da base inferior. O que nós podemos concluir a partir daqui? Primeiro, para calcular o volume de um cilindro, eu preciso do raio da base e da altura. A altura você já tem que é 2, falta o raio aqui. Só que você vai observar que esses 3 pontilhados aqui, ó, um tem tamanho 2, o outro tem tamanho 4 e o outro é o raio. E forma um triângulo retângulo. Se ele forma um triângulo retângulo, posso utilizar Pitágoras. Portanto, mas aqui você vai concluir também esse raio ao quadrado, por Pitágoras, nós temos que ele vai ser o raiozinho ao quadrado menos a altura ao quadrado. Por que eu posso afirmar isso? Porque o raio aqui grande, ele representa um dos catetos. E esse cateto é a diferença entre o raio, melhor, entre a hipotenusa representada pelo raio da esfera ao quadrado, menos a altura ao quadrado. Portanto, ele substituiu, mas eu tenho aqui o valor do raiozinho, que é 4, a altura, que é 2, e a altura, novamente, que é 2. Portanto, nós teremos aqui 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, vezes 2. 4 ao quadrado, 16, menos 4 dá 4, então 16 menos 4 dá 12, 12 vezes 2, 24 π. Esse é o volume do cilindro. Próxima questão. Desculpa, continuando no assunto, você tem que a área da superfície esférica ela é representada por 4πr ao quadrado. A área da superfície esférica, ou seja, a casca, dada por 4πr ao quadrado. Exemplos, vamos calcular a área da superfície esférica de raio 5. Basta substituir o Rzinho. Você ficaria com 4π vezes 5 ao quadrado. Ou seja, você ficaria com 4 vezes π vezes 25, já que 5 ao quadrado é 25. Como o valor de π é 3,14, você tem aqui 4 vezes 25, 100, vezes 3,14, dá 314 centímetros quadrados aproximadamente. Em continuidade, o volume da esfera. O volume da esfera é 4πr ao cubo. O volume da esfera, 4πr ao cubo. Neste caso, uma secção plana de uma esfera distante 3 raiz de 5 do centro desta esfera tem 36π centímetros quadrados de área. Calcular o volume da esfera e a área da superfície. Primeiro, vamos ver essa figura, onde você tem a distância entre o centro da esfera e o centro do círculo determinado pela secção plana, que é 3 raiz de 5. Você precisa do R1, mas veja que por termos
a área dessa secção plana, que é 36π, eu tenho como descobrir o R1. Ou seja, o R1 eu posso tomar como sendo πr1 ao quadrado é igual a 36π. Então, você vai ficar com R1 ao quadrado igual a 36 e o R1 seria igual a 6, ok? É o que nós descrevemos agora. E o raio da secção é igual a 6 centímetros. Mas como eu quero o volume precisa do Rzinho. E esse Rzinho pode ser determinado pelo triângulo pode ser determinado nesse triângulo retângulo utilizando o teorema de Pitágoras. Portanto, substituindo os valores, você vai perceber que o raio ao quadrado, vou até voltar aqui, ó, o raio ao quadrado, Rzinho ao quadrado, é 3 raiz de 5 ao quadrado, um R1 ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. Portanto, você vai perceber que esse valor de R ao quadrado é 6 ao quadrado, mais 3 raiz de 5 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, 3 raiz de 5 ao quadrado dá 5 vezes 9, 45, cuja soma vai dar 81. Só que R vai ser a raiz de 81, que é igual a 9. Para calcular o volume, não esqueça que é dado por 4 terços de πr ao cubo. O valor de R nós sabemos que é 9. Substituo, vai ficar 4 terços de π, 9 ao cubo, vai dar 972 no final. Por quê? Você tem 4 vezes 9 ao cubo dividido por 3. Resultado, 972 π. O volume aproximado, substituindo o π por 3,14, é 3.053 centímetros cúbicos aproximadamente. Já a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado, substitui o valor de π, ou o r primeiramente, é 9 ao quadrado, ou seja, 81 vezes 4. Você vai encontrar 324 vezes π, dá um valor aproximado de 1.017. Bom, dando continuidade, mais um exemplo. Uma esfera foi inscrita em um cubo, conforme a figura ao lado. Calcular o volume dessa esfera, determinar a razão entre as áreas da superfície cúbica e da superfície esférica. Bom, para calcular o volume, primeiro basta observar que como a esfera está inscrita no cubo, você vai observar que como esse cubo tem uma aresta 2, o raio vai ser a metade, porque quando eu pego esse centro de massa superior com a inferior, você vai ter 2 vezes o raio. E como a aresta é igual a 2, pego a metade, vai ser igual a 1. Portanto, o volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo, ou seja, 4 terços de π1 ao cubo, ou seja, 4 terços de π. É o meu volume da esfera. Já a razão, a área, no caso da superfície cúbica, vai ser, no caso, 6 vezes o valor de uma aresta ao quadrado, ou seja, vai ser 6 vezes 2 vezes 2. Lembrando que a aresta é um quadrado de lados 2, multiplica por 2 dá 4 vezes 6, 24. Portanto, ele pediu a razão entre as superfícies cúbicas e a da superfície esférica. Nós já calculamos da superfície cúbica, que é igual a 24. Vamos calcular agora da esfera. A área da superfície esférica é 4π vezes 1 ao quadrado, ou seja, é igual a 4π. Como π é igual a 3,14, nós ficamos com 4 vezes 3,14, que é igual a 12,56. Como eu quero a razão da cúbica com respeito à esférica, eu vou dividir 24 por 12,56, que é aproximadamente 1,91, ou quase o dobro. No caso, a área do cubo é quase o dobro da área da superfície esférica. Quase, tá? Não é igual. Bom, outra coisa importante é o volume de uma cunha esférica. A cunha esférica nada mais é do que uma fatia de uma melancia. Nesse caso, você pode também considerar uma laranja. Você tira um gome da laranja com sua casquinha. Neste caso, o volume da cunha esférica é πr ao cubo alfa dividido por 270. O volume da cunha esférica é πr ao cubo alfa dividido por 270. Já a área do fuso esférico, o fuso nada mais é do que a casquinha. Então, se você tira ali uma fatiazinha do gomezinho da laranja, só aquela casquinha ela vai ser chamada de fuso esférico, que é dado por πr ao quadrado alfa sobre 90 graus. Ou pensando numa melancia, se você pega a melancia e tira um gume dela, você tem o quê?
você tem a cunha esférica. Mas se você pegar só a casca daquele gume, você vai ter o fuso esférico. Vejamos um exemplo aqui a respeito disso. Calcular o volume da cunha esférica e a área do fuso esférico da figura ao lado. Qual o volume da cunha esférica? O volume da cunha esférica, lembrando que é π vezes o raio, nesse caso o raio é igual a 4 ao cubo, vezes o ângulo, que é 20 graus, dividido por 270. 4 ao cubo dá 64. Então você tem 64 vezes 20 dividido por 270. Você vai ficar com 128 π dividido por 27. Lembrando que ele simplificou aqui o zero com zero. 64 vezes 2 dá 128. π dividido por 27. Se você substituir aqui o π por 3,14 aproximadamente, multiplica por 128, divide por 27, você vai encontrar 14,9 aproximadamente. Já com respeito à área do fuso esférico, ou seja, só da casquinha, ela vai ser o quê? 4 vezes π, ou melhor, π vezes r ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, vezes a abertura, que é 20 graus, dividido por 90. 0 com 0 vai embora, você teria 16 vezes 2, que dá 32 sobre 9. π dividido por 9. Ou seja, 32π vezes 9, dividido por 9, 32 vezes 3,14 dividido por 9 é aproximadamente 11,2. Bom, e aí você tem aqui que esses valores, um deles, como possui volume, tem que ser colocado em centímetro cúbico, e o outro, por se tratar de uma área, você coloca em centímetro quadrado. Ok? Bom, damos por encerrada a aula de hoje. Concluímos esse assunto de esfera. Estaremos passando uma atividade para vocês. Espero que estejam gostando das aulas. Se tiver, curte lá, dê o seu joinha lá no nosso canal no YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva.